Gravando. Ai, moçorinhas, tudo bem com vocês? Nossa senhora, eu tô branca pra caramba. Enfim, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí na medida do possível, né? E hoje eu vim trazer vídeo especial, porque vocês sabem que eu amo gravar Geektubers. E hoje é Geektubers, gente. Collab de Geektubers. Se você ainda não acompanha por aqui, não sabe o que é Geektubers, é um grupo que a gente tem de youtubers, nerds, geeks, que fazem coisinhas de conteúdo da cultura pop. E de vez em quando a gente se une pra fazer algumas collabs, algumas coisas temáticas e tudo mais. E como ontem foi dia do Orgulho Nerd, a gente se uniu essa semana, então teve vídeo ontem, tem vídeo hoje e vai ter vídeo amanhã também. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês poderem acompanhar e seguirem as meninas lá. Então é isso, explicado a nossa collabinha de Orgulho Nerd. E hoje eu vim trazer um vídeo super especial. Eu me animei bastante com essa collab pra fazer coisinhas geek que eu andava sem fazer ultimamente. E eu tô chamando de tesouros de Coraline, porque eu não sei o que dizer, mas são objetos de Coraline, gente. São aqueles objetinhos que tem Coraline, pedra, tem chave, tem os olhos das crianças. E eu fiquei super animada porque faz muito tempo que eu não faço vídeo assim. Eu espero que vocês gostem. E também me pediam muito. E é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar então fazendo a pedra que a Coraline usa para poder encontrar os olhos das crianças fantasmas. Eu tingi um pedaço de massa de verde, mas vocês podem ou pintar depois ou comprar direto já uma massa de biscuit verde, que facilita bastante. E aí eu fui modelando meio que um triângulo. Essa pedra é dada a Coraline pela senhora Spink e pela senhora Forcible, que são as vizinhas dela que moram ali no Pink Palace. Eu tive um pouquinho de dificuldade, porque como eu tingi, ela ficou muito grudenta, então ela tava grudando demais. Eu acabei passando para a mão primeiro para eu amassar e depois eu fazer os outros detalhes sem pressionar ela na mesa para ela não grudar. E aí eu fui modelando. Eu já tinha feito esse tutorial quando eu participava do Ultra Geek, mas o canal meio que sumiu e aí eu resolvi trazer de novo para vocês. Depois que ela estiver bem certinha no formato que você quer, é só furar. Eu usei primeiro essa parte aí de um pincel, mas ele não furou muito bem, então eu vim com um boleador maior. Mas vocês podem usar qualquer coisa que vocês tenham, que seja do diâmetro que vocês querem que fique esse furo. Depois eu só tirei o excesso ali de massinha que ficou atrás, e aí comecei aí ajeitando este furinho e deixando ele mais perfeitinho e mais lisinho possível. Eu fui puxando então essas rebarbinhas para fora, passei de um lado para o outro, enfim, para tentar deixar o mais certinho possível. E depois, com os dedos molhados, eu vim modelando. Gente, sempre tenha um copo de água do lado, um potinho, alguma coisa, porque a água ajuda muito a modelar o biscuit e deixar ele bem certinho, sem linha, sem nada, só que faz bagunça, deixa um pouquinho grudento, então tem que tomar cuidado. E aí depois eu só deixei então a nossa pedra secar, depois que eu achei que ela já estava aí perfeita. Para fazer os olhos das crianças, vamos usar então bolinhas de isopor. Eu peguei a maior ali e encobri ela com massa de biscuit, eu usei a natural mesmo. Então eu só achatei um pedação ali de massa e aí depois eu coloquei em volta dela e fui amassando e enrolando até ela ficar certinha, que nem se estivesse fazendo um brigadeiro, gente. Vai enrolando até ficar bem lisinha. Essa aqui eu acabei optando em pintar de vermelho depois, porque tingir a massa de verde deu muito trabalho, a massa ficou meio grudenta. Então depois que ela secou, eu pintei de vermelho. E depois que essa tinta vermelha secou, a gente vai desenhar uma estrela. E foi aí que eu descobri que eu sou uma péssima pessoa desenhando estrelas. Não que eu não soubesse disso, mas é que ficou bem mais claro pra mim. Então se vocês quiserem usar alguma coisa de molde pra fazer a estrela, também vale. Então eu só fui pintando com tinta de tecido mesmo. E aí eu fiz umas 3 camadas, eu acho. E para as camadas ficarem boas, é bom esperar um pouquinho uma camada secar para daí fazer a outra, porque daí ela fica melhor. Porque se você jogar já com a tinta molhada, ela vai misturar e vai continuar aparecendo o fundo. Esse olho aqui é como se fosse uma bola mesmo, com uma estrela, e ela foi pega com os ratinhos do Sr. Bobinsky do outro mundo, na realidade Sr. Bobinsky, né, enfim. Pra fazer esse aqui eu peguei uma bolinha um pouco menor que a outra e também cobri com a massa, mas dessa vez eu cobri com a massa preta porque eu tinha. E aí com uma stack eu fui fazendo os detalhes, que é como se fosse o negocinho da marcha do carro. Então tem ré, tem primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha e assim vai. Então eu só risquei com ela pra fazer essa marcação, porque geralmente ele tem essa marcação afundada.
Esse olho eu pego com o outro pai, eu acho que é por isso que ele é assim, porque ele é a marcha do trator dele. Depois que a massa secou, então, eu vim com um pincel bem fininho e eu tentei até dar uma ajeitada na ponta para deixar mais fininho ainda, para fazer esses detalhes e preencher com tinta branca. Eu não sou muito boa em detalhezinhos pequenininhos assim, como vocês sabem, eu tenho tremor essencial, então não fica tão perfeitinho, mas ainda assim dá para fazer tranquilo. Caso você não consiga limpar algum detalhe, é só vir depois com um pincelzinho com tinta preta quando tiver tudo seco, e aí você consegue ajeitar as partes que borraram. Então faz tranquilinho, aí depois se precisar vocês ajeitam com tinta preta. Agora vamos fazer então a chave que dá para o outro mundo, né? E eu vou mostrar pra vocês uma dica quando a massa tá bem dura, que nem essa minha preta aí. Então eu só jogo um pouco de hidratante corporal e vai amassando. Ela vai soltar um pouco de tinta, mas ela não fica tão pegajosa que nem quando você tinge a massa. E eu sempre prefiro usar coisas quando eu preciso de massa preta, comprar a massa preta, porque tingir nunca fica certinho, ou também pintar depois, eu prefiro assim, porque tingir nunca dá boa quando é uma massa preta. Vamos fazer então agora a chave que dá para outro mundo. Para isso eu peguei um pedaço de palito de churrasco e envolvi com a massa preta mesmo. Então eu fiz uma cobrinha, colei ali e depois eu fui enrolando até ficar mais ou menos do jeito que eu queria e ficar bem certinho. Lembrem sempre de deixar uma imagem de referência aberta para vocês, porque isso ajuda muito na hora que você está modelando. E caso você precise tirar alguma dúvida do tamanho e da proporção ou o que for, ajuda bastante. Eu já tinha feito o tutorial dessa chavinha aqui, mas eu resolvi trazer de novo junto com todas as coisinhas. Aí depois disso eu amassei, fiz uma bolinha e achatei ela, e com ela a gente vai fazer a parte de baixo da chave, que é a parte que abre realmente. Então eu peguei uma estequinha e fui cortando até ficar mais ou menos ali no tamanho que eu queria e fica parecido com a referência que eu peguei. Então ficou mais ou menos assim, e é para deixar bem quadradinhas as laterais mesmo. Então deixei bem retinha e fui usando com a esteca. Essa parte da chave me lembra bastante um quebra-cabeça, uma pecinha de quebra-cabeça. Então eu medi, vi que estava mais ou menos no tamanho que eu queria, passei um pouquinho de cola ali para unir os dois, então molhei e aí fui ajeitando para ficar bem certinho. E com um boleador pequeno eu fui fazendo esses detalhezinhos ali, que são tipo a pecinha de quebra-cabeça que eu falei. Vocês podem usar um palito também, caso não tenha um boleador. E eu só fui cortando fora essas sobrinhas que acabavam ficando. Nessa parte, então, é só você fazer os 3 furinhos e depois ir acertando para não ficar nenhuma rebarba e ficar bem bonitinho, bem certinho. Então, caso não tenham esteca, dá para usar uma faquinha ou estilete. Bora fazer a parte de cima, que é um botão. Então eu fiz uma bolinha e achatei ali bem em cima da nossa chave para ele já meio que grudar. E com o estilete eu passei embaixo só para ele não grudar na mesa, porque a massa tava mais grudentinha. Fiz uma minhoquinha e fui colocando em volta, porque esse botão ele tem meio que esse relevinho assim. Então eu fiz essa minhoquinha e fui colocando em volta. Vocês podem usar cola ou água para ajudar ele a grudar e ficar certinho. Eu fui usando então os dedos mesmo, fui molhando e passando para ficar bem certinho, e também com a ajuda de um pincelzinho de silicone, mas pode ser um palito ou o que vocês tiverem aí, até ficar mais ou menos do jeito que eu queria. Agora então a hora de fazer os furinhos. Então eu vim com esse negocinho e furei, mas como eu já falei, pode ser palito. E aí furei ele certinho e depois eu vim com um boleador só para ele ficar mais redondinho e transpassar ali para ficar com cara de botão mesmo. Mas mais uma vez falando, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa que dê para fazer isso e ficar bem certinho. Depois de seco eu fiz mais uma minhoquinha e fiz um detalhezinho que tem na base do botão, então eu só enrolei ela ali na base desse botãozinho para fazer esse relevo. E agora vamos pro que me deu mais trabalho, gente. Eu fiz esse anel, que eu vou começar a fazer agora, umas 3 vezes. Então eu peguei uma base de anel que eu tinha, fiz uma minhoquinha ali de biscuit e enrolei nele, fui acertando até ele ficar no formato bonitinho. Vocês podem fazer com argola também ou fazer direto no biscuit. É que assim eu acho que o biscuit seca mais rápido do que se colocar uma camada muito grossa dele. Eu fiz esse anel 3 vezes de 3 formas diferentes e nenhuma tava dando certo, gente. Deu um trabalhinho, mas por fim eu acho que cheguei no resultado que eu queria. Fiz então essa parte, deixei esse anel bem bonitinho, bem certinho.
Peguei o que sobrou da bolinha de biscuit que eu tinha usado nas outras três vezes, achatei uma massa e aí cobri com ela e fiz o mesmo esquema que eu fiz ali no começo, que é ir enrolando até ficar bem redondinha ou parecer um brigadeirinho. Medi ali pra ver se estava do jeito que eu queria e aí é só colar uma pecinha na outra. Esse é o anel que está com a senhorita Spink e a senhorita Forcible, que são as vizinhas, mas as vizinhas novinhas, né, do outro mundo. Depois, então, eu comecei a fazer os detalhes, porque ele parece uma pérola com meio que umas conchas em volta. Então, eu fui fazendo bolinhas, né, com biscuit e sempre passando um pouquinho de cola. Na verdade, essa aí era cola diluída com água, que eu tinha usado para fazer para outra coisa, mas serviu também na hora. E aí, eu fui colocando e aumentando. Os primeiros são bem pequenininhos e depois vai aumentando gradativamente, como se fosse uma conchinha mesmo. E eu fui ajeitando com o pincel de silicone, mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí. E aí é só ir moldando eles e ajeitando até ficar mais ou menos do jeito que você quer, que fique parecendo uma concha ou que fique parecendo alguma coisa que tá grudadinha ali neles. E aí eu fui virando e colando. O importante é que nessa hora a massa de biscuit de baixo esteja um pouquinho úmida ainda, que ela não esteja 100% seco, porque aí ele gruda melhor do que se ela estivesse 100% seca. Vai achatando eles para eles darem meio que uma unida e sempre usa alguma coisa para marcar bem as divisões deles, para ficar parecendo aí com o aspecto de concha que eu comentei com vocês. Depois que eu terminei, ele ficou assim, eu já tava super feliz porque ele tava dando certo. E eu pintei com spray prata que eu tinha, mas pode ser tinta prata mesmo, é que eu achei que o spray era mais fácil. Então pintei um lado, esperei secar, pintei o outro e aí esperei secar de novo. Ainda assim, quando eu peguei não tava bem seco não, porque eu manchei minha mão. E aí eu fui pintando a parte da pérola de branco e deixando ela bem certinha, que com o spray realmente não teve opção de eu não pintar ela. E eu não consegui isolar, então eu pintei de branco depois, mas caso vocês pintem com tinta, só pinta ali a parte do prata e tá tudo ok. E caso vocês ainda moram com os pais, toma cuidado com os móveis pra vocês não apanhar depois. E aí foi assim que eles ficaram, gente, eu amei. Eu ainda tô pensando onde que eu vou pôr, como que eu vou pôr, que eu quero pôr eles de enfeite. Então, se vocês tiverem alguma ideia, comentem aí, que quem sabe eu trago algum vídeo fazendo uma caixinha, alguma coisa legal pra eu pôr eles expostos aí. Fazia um tempinho que eu não trazia DIY assim e eu gostei do resultado, eu espero que vocês tenham gostado também. E é isso, gente, este foi o resultado. Como eu comentei, eu fiquei super animada, porque fazia muito tempo que eu não gravava tutorial assim. E... ai, gente, eu fiquei animada. Inclusive, eu tô gravando outro. Eu gravei mais 2 tutoriais juntos enquanto eu tava gravando esses. Gravei uma espada, que é uma espada que vocês me pedem muito. E um outro negócio do Estúdio Ghibli, que talvez eu vou fazer outras coisinhas juntos. Então, acho que logo sai. Eu sei que eu tô aparecendo aqui mais ou menos uma vez por mês. Eu não quero abandonar de vez. Eu não quero dizer de vez que o canal acabou. Porque tem coisas que eu gosto muito de fazer. E eu espero que vocês entendam. O YouTube tá bem difícil. Eu acho que vocês já devem acompanhar outros criadores grandes, inclusive meninas do Geektuber que, né, não estão mais postando e, enfim, o YouTube tá bem difícil mesmo, mas eu tô criando conteúdo de beleza no Kawaii e vira e mexe eu posto algumas coisinhas legais lá no TikTok também, no meu Insta, então me sigam lá pra vocês poderem acompanhar e também pra vocês me mandarem sugestões de coisas que vocês querem ver, não só na parte de DIY, mas se vocês quiserem, sei lá, um vídeo de vlog ou coisa, às vezes eu não faço porque eu acho que vocês não vão querer. Então comentem que estilo de vídeo vocês querem. Eu vou tentar trazer pelo menos uma vez por mês. Talvez eu consiga postar, tipo, esse mês eu consiga postar um pouquinho mais e por aí vai. E a gente vai indo aos poucos. E eu só quero agradecer por quem continua me assistindo todos os vídeos e que tem me mandado forças. E enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinhos!